Até o dia 29 de julho de 1914, movimentações militares foram feitas pelo Império Austro-Húngaro e o Reino da Sérvia, por causa do assassinato em Sarajevo e também pela influência austríaca nos Balcãs. No dia seguinte, o Império Russo começa a mandar suas tropas para auxiliarem os seus aliados sérvios contra os austríacos, e no mesmo dia, o Império Alemão envia um ultimato aos russos para não interferirem na guerra, e também pedem a neutralidade da França. E como não obtiveram respostas, os alemães declaram guerra ao Império Russo no dia 2 de agosto de 1914. Na mesma época, o Império Turco-Otomano entra na guerra ao lado dos Impérios Centrais. Entre os anos de 1892 e 1906, Alfred von Schlieffen elabora um plano para lutar em duas frentes, e a ideia era de incapacitar o exército francês, que era o mais forte e preparado, passando pela Bélgica e Holanda, dominando Paris e flanqueando seu inimigo na fronteira alemã, que ficariam encurralados pelos dois lados, já que sua força estaria concentrada na fronteira, e somente mais tarde cuidar do Império Russo a leste, pois os russos demorariam a chegar na fronteira alemã. O plano era dominar a França em até 6 semanas. Depois que Moltke substituiu Schlieffen como chefe do Estado-Maior, modificações no plano foram feitas, e agora a Holanda não faz mais parte da invasão. No dia 1º de agosto, os alemães invadem Luxemburgo. No dia seguinte, exigem a passagem pela Bélgica. Eu governo uma nação, não uma estrada, disse o rei Alberto I, e nega a exigência alemã. No dia 3 de agosto, declaram guerra à França, e em 4 de agosto, invadem a Bélgica. Sir Edward Grey foi um importante político na Grã-Bretanha, e depois que o Império Alemão invadiu a Bélgica, ele convence o gabinete a defender a França e parar o avanço alemão, pois tinha um acordo que assegurava a neutralidade belga. No dia 4 de agosto, a Grã-Bretanha entra em guerra contra os Impérios Centrais. Grey disse: "As luzes se apagaram em toda a Europa. Não voltaremos a vê-las acender-se em nosso tempo de vida." Sendo a Bélgica um país neutro, o plano alemão de atravessá-la seria simples, mas não foi exatamente o que aconteceu. Mesmo com menos poder bélico, o rei Alberto I manda suas tropas para lutarem contra os alemães e ordena a destruição de pontes vitais, atrasando a travessia alemã. Em Liege, o exército alemão havia encontrado uma forte resistência e estavam sofrendo fortes baixas, mas entra em cena o coronel Erich Ludendorff, que toma a frente e começa a liderar os alemães, e a partir do dia 7 de agosto, o exército alemão, equipado de canhões, começam a bombardear os fortes belgas, até que em 16 de agosto, o último forte é conquistado pelos alemães. Durante o tempo de invasão, muitos civis foram mortos pelos alemães, e foi então que os aliados usaram dessa situação para lançarem ao mundo uma propaganda condenando os ataques alemães à Bélgica, que era neutra. Isso ficou conhecido como estupro da Bélgica. O mundo estava contra as atitudes alemãs e futuramente lutariam contra os impérios centrais. Entre 14 e 24 de agosto, o exército francês, na fronteira com o Império Alemão, começam a marchar passando pela região de Alsácia e Lorena, e lá recuperam, perderam e voltarão a recuperar alguns territórios, mas foram massacrados pelo exército alemão, pois ainda movidos pelo sentimento de revanchismo, os franceses usavam uniformes de 50 anos atrás, da mesma época da Guerra Franco-Prussiana. Não tinham camuflagem e também não tinham equipamentos modernos para cavar em trincheiras, diferente do exército alemão, que além de camuflados, tinham equipamentos e armas modernos. Dessa batalha, poucos franceses sobreviveram. Alsácia e Lorena ainda pertencem ao Império Alemão. No início do mês de agosto, ingleses chegam na França para auxiliarem os aliados contra os impérios centrais. Enquanto em Alsácia e Lorena os franceses são derrotados, a força expedicionária britânica marcha junto aos franceses e chegam em Mons, na Bélgica. No dia 23 de agosto, recebem a notícia que o exército alemão estava próximo à sua localização, mas resolvem descartar essa informação. Quando chega o dia seguinte, são surpreendidos pelo inimigo, mas como o exército inglês é bem organizado, de início conseguem afastar os alemães, que sofrem grandes baixas. Depois de repensar os planos de guerra, os papéis se invertem. Dessa vez, os alemães saem vitoriosos, fazendo o inimigo recuar. Os ingleses e franceses então ficam em torno de Paris, até a Batalha do Marne, que acontecerá logo em seguida. Entra em cena Joseph Simon Gallieni, um líder militar francês com o objetivo de defender Paris. O plano alemão agora era de tomar outro caminho para encurralar os franceses e britânicos e chegarem no rio Marne, a cerca de 70 quilômetros de Paris. Essa aproximação deixou o povo parisiense em desespero. Muitos até tinham ido embora, mas Gallieni ainda continuava firme em seu propósito. Nesse tempo ainda, o Império Austro-Húngaro estava pedindo ajuda ao aliado alemão, pois estavam perdendo forças para os sérvios. Isso enfraqueceu ainda mais a frente alemã. Entre 5 e 12 de setembro, o exército alemão é derrotado na Batalha do Marne. Paris, por hora, estava segura. Seguindo o plano Schlieffen, o Império Alemão tinha suas forças praticamente concentradas no lado ocidental, contra a França e Grã-Bretanha. As 6 semanas planejadas já haviam se cumprido, mas o czar russo Nicolau II ordenou, antes mesmo da guerra iniciar, a mobilização das tropas para as fronteiras austríacas e alemãs, o que possibilitou a chegada antecipada. Saindo da frente ocidental, rumo à fronteira russa, num trem, o coronel
coronel Erich Ludendorff encontra-se com Paul von Hindenburg, e ambos tornam-se peça fundamental nessa operação. Até então, duas tropas russas estavam na batalha, comandadas por Paul von Rennenkampf e Alexander Vassilievich Samsonov. Em 29 de agosto, o exército alemão intercepta mensagens dos comandantes russos, o que facilitou na vitória alemã. Atraído pelos alemães, os russos iniciaram o ataque ao que parecia ser um exército enfraquecido, quando na verdade era um plano de captura, e mais de 90 mil soldados russos foram capturados. O oficial responsável pelo exército capturado, Samsonov, suicidou-se no dia 30 de agosto. No Império Russo, o czar Nicolau II encontra-se com seu tio, chefe dos exércitos, o Grão-Duque Nicolau. O plano agora era de invadirem o Império Austro-Húngaro para chegarem no Império Alemão, e consegue dominar a província austríaca de Galícia. Essa foi uma das grandes vitórias russas contra os impérios centrais, junto com a ofensiva Brusilov. Mas com o tempo, o Império Russo foi recuando, perdendo território e soldados para o Império Alemão. Até então, o Grão-Duque Nicolau foi afastado, sendo o próprio czar Nicolau II que comandou o exército nas batalhas. O Império Russo sofreu com diversas baixas, problemas econômicos e baixa qualidade de vida dos cidadãos. Isso tudo fez o país entrar em caos.